Se você é psicóloga e psicólogo clínico, este vídeo é para você. No vídeo de hoje nós vamos trazer dicas de 3 testes essenciais para a sua prática clínica. Isso mesmo, nós vamos trazer dicas de testes para a avaliação da atenção, a bateria de provas de atenção BPA-2, testes para a avaliação da personalidade, o inventário de personalidade BFP e o excelente teste para a avaliação da dinâmica da personalidade HTP na sua nova versão. Esse vídeo vai ser focado em trazer informações sobre esses testes que eu recomendo que você tenha na sua clínica, com dicas de público-alvo, quais são os indicadores, os construtos psicológicos que esses testes avaliam, e ao final nós vamos trazer uma dica extra de como você pode interpretar ainda melhor os resultados desses testes. Nós estamos iniciando a semana com foco na prática da psicologia clínica, trazendo dicas de testes, de intervenções, de entrevistas e de manejo clínico. Então, se você gostou do tema do vídeo e da semana, já deixa sua curtida, acompanhe o nosso canal Psicólogo Manuel Carvalho. A partir de agora, todos os dias, de segunda a sexta, vídeos diários para você. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho. Logo após a vinheta, vamos conhecer as dicas desses 3 excelentes instrumentos que eu recomendo você ter aí no seu consultório. Até daqui a pouquinho. Muito bem, nós agora iremos abordar as dicas de 3 testes essenciais para você ter aí no seu consultório, na sua prática clínica psicológica. Por isso, sem mais delongas, nós já vamos conhecer uma ferramenta, um instrumento que eu gosto bastante, a bateria de provas de atenção, que hoje está na sua segunda versão, BPA-2. Excelente instrumento para você utilizar aí em avaliações de processos atentivos, que é uma demanda muito frequente no nosso consultório. E esse público vai de crianças até idosos. Mas vamos conhecer, pegando informações inclusive da editora Vetor, que é a representante desse teste psicológico, muito utilizados para práticas de avaliação psicológica, mas também de avaliação neuropsicológica. Vamos conferir. Nós estamos aqui com o site da editora Vetor, que atualmente é a representante, a editora é responsável pela produção e venda desse teste. Lembrando que a BPA é uma bateria de provas de atenção. Ela é composta por 3 testes de atenção. Teste de atenção dividida, concentrado e alternada. Vamos conferir aqui o valor do kit hoje, R$300 aproximadamente. Nesse kit vai vir cadernos de aplicação, na realidade folhas de aplicação dos 3 instrumentos, o manual e o conjunto de crivos. A BPA, Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção, que hoje está na sua segunda edição, ela vem exatamente com a avaliação da atenção alternada, como dito, a atenção concentrada e a atenção dividida. Aqui é o kit, quando você compra ele vem com esses 3 livros de aplicação, na verdade que são folhas de aplicação, mas depois você não vai precisar comprar sempre os 3 ao mesmo tempo. Você pode ir comprando de acordo com qual atenção você quer avaliar, ou pode comprar novamente o bloco dos 3 tipos de atenção avaliados. Vem um crivo para cada tipo de atenção, um crivo naquele formato papel vegetal, e o manual, que é o livro de avaliação, onde vão estar as tabelas, a referência teórica e técnica do instrumento, que inclusive tem uma fundamentação neuropsicológica. Esse instrumento ele é restrito para profissionais de psicologia. E por que utilizar a BPA? Ela mensura a capacidade geral da atenção. Então, nós aplicamos 3 cadernos de atenção dividida, alternada e concentrada, mas a pontuação total dessas 3 avaliações também gera uma avaliação da capacidade atentiva geral, do processo atentivo geral, que é informação importante para as nossas avaliações psicológicas. Também podemos avaliar especificamente o desempenho do nosso cliente, paciente, na atenção alternada, na atenção concentrada e na atenção dividida. Um ponto interessante é que a BPA traz como diferencial a amostra dela, que é enorme, né? 155 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, que foram pesquisados
para validar esse processo. E o instrumento é com certeza um dos testes psicológicos muito utilizados por psicólogas e neuropsicólogos, como já dito, em avaliações de demandas de atenção, inclusive em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e da dislexia. Olha o público-alvo desse instrumento. A BPA, ela tem como público-alvo crianças a partir de 6 anos de idade até idosos com 94 anos de idade, públicos de ambos os sexos e de diferentes níveis de escolaridade, começando a partir do ensino fundamental. Ela é utilizada no contexto clínico, contexto de perícias, muito utilizada hoje, inclusive no trânsito, contextos de avaliação organizacional e do trabalho, avaliações de problemas de aprendizagem e até mesmo em demandas judiciais. É realmente um dos testes de atenção bastante utilizado. Uma parte interessante também da BPA, hoje ela só tem aplicação individual e coletiva, aplicação presencial, tá? Eu preciso estar com o avaliado e com as folhas de aplicação, os cadernos de aplicação. É necessário lápis ou caneta e eu preciso do cronômetro para aplicar esse teste. Mas ela já tem a correção online informatizada, onde você apura, né? Bota lá os resultados e o próprio sistema da Vetor, a plataforma Vetor L, né? A OL, ela vai fazer a correção, vai fazer o relatório já com as tabelas. Excelente instrumento. Vantagens da BPA: um teste de fácil aplicação, fácil entendimento por parte dos nossos avaliados, tem um público-alvo muito grande, né? Crianças de 6 anos de idade, a partir de 6 anos, até idosos com 94 anos. Teste de aplicação relativamente rápido, né? Entre instruções e aplicação, vai dar 15 minutinhos aproximadamente. É um teste rápido que traz medidas de 3 tipos de atenções diferenciadas e ainda dá um conjunto, podemos dizer assim, uma amostra total do desempenho dos processos atentivos dos nossos pacientes e clientes. Eu recomendaria, inclusive, esse teste como um dos primeiros testes que você pode ter aí na sua bateria clínica psicológica. Nós vamos, durante os próximos vídeos, trazer dicas também de outra bateria de atenção que nós podemos também utilizar. Uma boa recomendação, nós temos algumas baterias que são de aplicação online, mas esse é tema para outro programa. Nós agora iremos conhecer a nossa segunda dica de testes psicológicos essenciais para você ter aí na sua clínica. E nós vamos trazer um inventário de personalidade. Nós estamos falando da bateria fatorial da personalidade, a BFP. Eu particularmente gosto bastante dessa bateria, porque ela traz várias possibilidades, não só da interpretação dos indicadores psicológicos que ela traz, mas até mesmo de uma avaliação focada com elementos tanto para clínica quanto para avaliações que você precisa fazer uma aptidão psicológica para vasectomia, laqueadura, cirurgias, né, em saúde de uma forma geral e inclusive para demandas de perícias, como avaliações psicossociais no trabalho, avaliações para o trânsito e até mesmo para o porte de arma de fogo. Vamos conhecer a BFP. A bateria fatorial de personalidade hoje ela é revendida pela editora Ógrafo, a editora atual detentora, né, dos seus direitos. A bateria fatorial, o seu kit está aproximadamente R$ 567, o kit vem com manual, vem com cadernos de aplicação, se não me falha a memória, 5 cadernos de aplicação, e vem com o protocolo, as folhas de respostas e o protocolo das folhas de apuração, 25 folhas de aplicação e 25 folhas de apuração, melhor dizendo. É claro que depois você pode estar comprando, caso necessário, cadernos, né? Geralmente os cadernos são reutilizáveis, então você não precisa estar sempre comprando os cadernos, mas se você quiser aplicar para grandes grupos, você vai precisar comprar caderno de acordo com a quantidade de pessoas que você quer avaliar. O manual, ele também você só precisa comprar uma vez, então tem os protocolos de apuração e as folhas, né, os cadernos de aplicação, que são aqueles que a gente pode reutilizar. O protocolo de apuração ele vem essa tem o protocolo de apuração da correção manual, que eu nem recomendo vocês utilizarem, porque toda vez que você compra folhas de respostas, você ganha correções informatizadas. E aí você pode ver que o protocolo de apuração ele é R$ 15,88. Então você aumenta o custo. Aqui está o protocolo que são as folhas de resposta, com R$ 58,00, com aproximadamente 25 folhas de respostas que o teste vem.
A bateria fatorial da personalidade, ela é fundamentada na teoria dos traços da personalidade, mais especificamente a teoria chamada Big Five, as 5 grandes dimensões da personalidade, que tem muitos estudos, muitas referências de fundamentação em várias práticas da psicologia, da ciência do comportamento. Essa teoria, ela trabalha com as dimensões da extroversão, da socialização, da realização, neuroticismo e abertura a novas experiências. São dimensões muito importantes para indicadores, levantar indicadores psicológicos para diversas demandas. Por exemplo, o neuroticismo tem a ver o quanto o nosso cliente, o paciente, o periciado, vivencia, né, emocionalmente, ele sofre diante de situações de desconforto psicológico. Avalia instabilidade, avalia sintoma depressivo, avalia sintomas relacionados à ansiedade. É uma das subescalas, né, das dimensões, muito interessante para se avaliar em demandas, por exemplo, de perícias em saúde. O teste é formado por 126 itens, como um inventário de personalidade, é um teste de de autoavaliação. O próprio avaliado vai ler esses 126 itens e ele vai responder o quanto aquele comportamento, sentimento ou pensamento que está sendo dito naquele quesito o descreve bem. Numa escala de resposta que vai de 1 a 7. 1 discordando totalmente com o que está sendo dito e 7 concordando totalmente com o que está sendo dito. É um teste que ele exige do avaliado, da avaliada, a capacidade de leitura, por isso que o público-alvo dele são pessoas a partir do ensino fundamental. Olha o público-alvo dele como é interessante. Público-alvo são pessoas, né, crianças de 10 até idosos com 75 anos. É um teste de personalidade unitária que tem um público muito amplo, por isso que eu coloquei ele aqui nesses 3 testes essenciais para a clínica. É um teste de fácil aplicação, na realidade. A correção dele, se for feita manual, ela é um pouquinho trabalhosa, porque vai ter os cálculos, tem um custo, né, de quase R$16 por cada correção, mas ele tem a correção gratuita. Então, é um teste que até para corrigir você tem essa facilidade. Você vai pegar a folha de resposta do avaliado, vai transcrever da folha de papel para uma folha do sistema de correção, só colocar os valores, mandar apurar, ele já faz a correção, ele já gera um relatório sintético ou um relatório completo da interpretação, né, dos resultados do avaliado. É um teste que eu recomendo também para você ter aí no seu kit básico, né, na sua bateria básica de avaliação psicológica, porque é um teste que tem uma teoria que ela é muito referendada dentro da ciência da psicologia, que ajuda a avaliações, como eu já disse, desde a prática clínica, prática de perícias, prática organizacional e prática, inclusive, de problemas, de avaliação de problemas de aprendizagem, porque a teoria Big Five é uma teoria também que tem estudos relacionados a demandas de problemas como TDAH, como outras situações que a gente vivencia, né, com pacientes com queixas em relação às dificuldades e problemas de aprendizagem também. Então, essa é a nossa segunda dica de teste essencial para você ter aí na sua clínica. Uma observação, agora recentemente em 2024, saiu novos estudos de tabelas, né, psicométricas desse teste. Então, você precisa estar com essas tabelas referendadas ao ano de 2024. Vamos conhecer agora o terceiro teste que nós separamos para você. E o terceiro instrumento que nós separamos para você é um teste que agora, recentemente, nós publicamos alguns vídeos sobre ele. Tivemos até um webinário gratuito para profissionais e estudantes de psicologia. Eu estou falando do teste HTP, o teste do desenho da casa, da árvore e da pessoa. Se você não conferiu esse webinário, a gravação dele agora é privativa para os membros da nossa comunidade, mas você pode adquirir ela no valor bem acessível, caso queira. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode assistir esse webinário que gera certificado de 3 horas. Uma novidade, eu não sei se você, quando você está vendo esse vídeo, nós estamos gravando agora dia 3 de fevereiro. Nós teremos no dia, deixa eu confirmar aqui a data certinha, no dia 14 e 15 de fevereiro, o nosso curso online completo do novo teste HTP da versão de 2024. Se você tem interesse, vá lá e eu vou mostrar o porquê esse teste ele é importante dele estar nessa bateria aí essencial para a clínica. Vamos conhecer, conferir um pouco mais sobre o novo teste HTP. Muito bem, estamos aqui novamente na editora Vetor, que é a editora responsável pela comercialização do teste HTP.
Como eu já disse, ele tem a nova versão, a versão de 2024, que é esse manual, esse aqui, inclusive, que está aqui comigo também. A nova coleção do teste HTP. O kit dele, valor até interessante para um teste projetivo, que geralmente tem os custos mais elevados, R$ 345. No kit vem um manual e as folhas os protocolos de avaliação. O HTP, ele é um teste que é amplamente utilizado em várias demandas. Claro que ele é oriundo da clínica e, com certeza, na minha opinião, a maior riqueza dele são nas avaliações clínicas, né, com foco em clínica, não necessariamente dentro do consultório, mas com foco em clínica. É um teste que avalia aspectos de construtos, né, psicológicos, atenção, memória e inteligência, não como uma avaliação psicométrica, mas traz indicadores. Mas o principal achado desse instrumento, ou as informações que ele levanta, é sem dúvida nenhuma a dinâmica afetiva e da personalidade dos nossos pacientes ou periciados. Esse teste ele trabalha com a esfera adaptativa, a esfera expressiva e a esfera projetiva. Lembrando que o HTP é o teste que nós pedimos para o nosso cliente, o paciente, desenhar uma casa, uma árvore e uma pessoa. E de acordo com as características expressivas, adaptativas e projetivas, nós levantamos infinitos não, tá indo longe demais, mas inúmeros indicadores psicológicos, inclusive indicadores relacionados a transtornos psicológicos. Há pesquisas desse instrumento com crianças vitimizadas, né, violência, negligência ou abuso, idosos, né, com depressão, adolescentes em demandas ligadas a um sofrimento, um abandono. Existem indicadores atualmente de pessoas relacionadas à dependência química. Ele tem vários grupos clínicos, fora as pesquisas além que está no manual, que são feitas por profissionais de psicologia nos seus contextos. É um dos testes mais utilizados na esfera da justiça civil para avaliar crianças, né, em situações que envolvem algum tipo de litígio judicial ou processo judicial. O novo teste HTP, a técnica do desenho da casa da árvore, a avaliação psicológica no contexto do Brasil, ele vem então com esse kit, o livro, que é esse manual, e o livro de avaliação com 10 unidades que são descartáveis. Para aplicar esse teste, eu preciso de folha comum, lápis e borracha. Só isso, lápis de escrever e borracha. Então, o custo dele de operacionalização é muito baixo, tá? O HTP, ele é um dos instrumentos que tem talvez um dos testes com mais longa utilização, tem mais de 60 anos, que é utilizado dentro do contexto da psicologia, dentro do contexto clínico, mas ele não está específico ao contexto clínico, ou pelo menos limitado. Como eu disse, ele é utilizado em perícias, é utilizado em contextos escolares, a avaliação de problemas de aprendizagem. É um teste que também tem sido utilizado em demandas de avaliações normativas, principalmente avaliações para manuseio de porte de arma de fogo, avaliações psicossociais no trabalho, entre outras. Público-alvo dele, houve um aumento desse público nesse último manual, nessa última versão. Ele vai de crianças de 6 anos até idosos com 90 anos. Então, os 3 testes que nós estamos trazendo aqui para vocês são testes para aplicar para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, jovens adultos e idosos, né? Alguns começam de 6 anos, outros começam de 10 anos, mas todos para pegar todas as faixas, né? As faixas de desenvolvimento que nós lidamos no nosso consultório. O HTP é um teste de aplicação rápida, em torno de 30 minutos. A aplicação dele é fácil, relativamente fácil, as instruções são muito compreensíveis pelo avaliado. A baixa resistência da criança, do adulto, do idoso em fazer esse teste, porém ele exige um domínio, né, de interpretação do psicólogo, da psicóloga, e ele traz também um indicador interessante ligado à validade clínica. É um excelente instrumento para se ter aí no nosso consultório. Então esse é o terceiro teste que eu trouxe no programa de hoje para fechar nossas dicas de testes essenciais, 3 testes essenciais para a sua clínica. Bem, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Para encerrar, nós vamos trazer uma dica extra, como dito no início do programa. É importante que na utilização desses instrumentos, você não fique só atrelado aos resultados quantitativos, os testes de atenção,
do inventário de personalidade, que vai dar uma amostragem de acordo com os resultados psicométricos, e nem tampouco com o HTP, principalmente com o HTP. É importante você sempre fazer uma análise dos indicadores levantados, pensando no teste de atenção, nos tipos de erros comuns, alguns transtornos do desenvolvimento escolar, ele apresenta alguns tipos de erros, como por exemplo erros de lateralidade, mas principalmente você pegar os resultados do teste, as classificações e fazer o que Tavares chama de validade clínica. O que é que esse resultado tem de relação com a demanda da avaliação que você está lidando com o seu paciente ou cliente? Isso é muito importante para você dar um significado mais adequado para a demanda que você está utilizando, de acordo com a necessidade dos teus clientes, a finalidade da avaliação, mas também com o perfil da pessoa que você está avaliando. Então, sempre considere isso. E é muito importante para você melhorar essa análise, essa validade clínica, você estudar bastante sobre teorias da personalidade, sobre psicopatologia e sobre, né, a demanda, as queixas que o teu paciente e o teu cliente está trazendo. Uma coisa muito importante também é a nossa experiência, a nossa vivência, não só como psicólogo e psicóloga, mas também como pessoa. Por isso é muito importante que a gente esteja também trabalhando e lidando com as nossas emoções, com os nossos conflitos e como nós lidamos com as outras pessoas. Porque isso ajuda muito a gente a interpretar melhor testes e resultados de instrumentos em avaliação psicológica. Lembrando, esse é o primeiro programa dessa semana sobre dicas, né, Lembrando que esse é o primeiro programa desta semana onde nós vamos focar contexto clínico, tá? Práticas de avaliação, intervenção e psicoterapia no contexto clínico. Se você gostou, deixa a tua curtida, inscreva-se no nosso canal, acompanhe os vídeos dessa semana. Todos os dias um vídeo novo com dicas e orientações para você. Até a próxima.